Antes de começar a nossa história de hoje, eu quero te pedir uma coisa simples, mas que ajuda demais esse tipo de conteúdo a continuar existindo. Se você gosta de ouvir histórias longas, contadas com calma, cheias de contexto histórico e detalhes que normalmente ficam escondidos, já faz o seguinte: se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo. Este vídeo vai participar de um sorteio de R$ 3.000. E para concorrer, é bem direto: estar inscrito no canal, deixar o like neste vídeo e fazer pelo menos um comentário aqui embaixo. No fim da história eu vou reforçar isso, mas já garante agora. Porque depois que a narrativa começa, é fácil se perder no tempo. Obrigado de verdade por estar aqui, por emprestar seus ouvidos e a sua atenção. Respira fundo, se ajeita onde você estiver e vem comigo, porque hoje a gente vai entrar num pedaço da história em que ciência, fé e mesas que giram sozinhas dividiram a mesma sala. E no meio disso tudo, um professor de olhar calmo e caderno na mão, que o mundo aprenderia a chamar de Allan Kardec. Quando você ouve o nome Allan Kardec, talvez venha à cabeça uma imagem pronta: livros de capa verde, centros espíritas cheios de cadeiras alinhadas, palestras sobre reencarnação. Mas antes de virar estátua, busto, nome de rua e tema de polêmica religiosa, Kardec foi um homem de carne e osso, que acordava com preocupações muito parecidas com as de qualquer adulto da classe média do seu tempo: contas a pagar, alunos para ensinar, editoras para convencer, doenças rondando a família e, lá no fundo, uma pergunta que não dava trégua: existe alguma forma honesta de falar de Deus sem desligar o cérebro? A nossa história começa bem longe do rótulo de codificador do ESP. Começa com um menino chamado Hippolyte Léon Denisard de Rivail, numa Europa que ainda se acostumava com o rastro da Revolução Francesa. Imagina um garoto caminhando por ruas de pedra, vendo bandeiras tricolores nas janelas, ouvindo adultos discutindo sobre liberdade, igualdade e fraternidade, enquanto os velhos privilégios da nobreza caiam, mas novas injustiças surgiam. A França vivia entre a promessa de uma nova ordem e o medo do caos. Igrejas tinham sido fechadas, reabertas, reorganizadas. Reis tinham caído, outros tentavam se firmar. Nesse cenário confuso, Hippolyte cresce num ambiente em que religião e política se misturam, mas uma terceira força vai marcar a vida dele para sempre: a educação. Ainda jovem, ele é enviado para estudar com um dos educadores mais famosos do seu tempo, Johann Heinrich Pestalozzi, na Suíça. Isso não é um detalhe técnico, é quase a chave de tudo. Pestalozzi era obcecado pela ideia de que educar não era enfiar coisas na cabeça das crianças, era despertar nelas a capacidade de pensar, sentir e agir por conta própria. A escola onde Hippolyte estudou não era silenciosa como um mosteiro, era um laboratório. Crianças mexiam com objetos, desenhavam, faziam contas na lousa, discutiam com o professor. Era um lugar em que a pergunta por quê era bem-vinda, não castigo. É nesse clima que o futuro Kardec aprende matemática, língua, ciências naturais, mas talvez o mais importante seja o hábito de observar e anotar, enquanto outros jovens voltavam para casa com a cabeça cheia de fórmulas decoradas. Ele voltava com cadernos cheios de esquemas, quadros comparativos, resumos. Anos mais tarde, quando estiver cercado por mesas que batem, pancadas no escuro e vozes que se dizem desencarnadas. É esse impulso de professor organizado que vai evitar que ele se torne só mais um entusiasta deslumbrado. Mas a vida adulta de Hippolyte não começa com espíritos, começa com aulas. Em Paris, ele se transforma em professor respeitado, autor de livros didáticos de gramática, aritmética, ciências. Ele monta cursos, prepara apostilas, discute método pedagógico. A França que ele encontra é a França do gás iluminando as ruas à noite, das primeiras máquinas a vapor, dos jornais que começam a circular com mais força. Ao mesmo tempo, é uma sociedade profundamente desigual, com muita gente vivendo em cortiços, crianças trabalhando em oficinas, famílias endividadas. Hippolyte atravessa essa cidade com um olhar atento. Mas a vida dele poderia ter continuado ali, tranquila, entre o quadronigro e a mesa do professor, se um fenômeno curioso não tivesse tomado conta dos salões parisienses. As mesas girantes, antes de virar assunto sério de estudo, as mesas girantes foram moda de salão. Como uma mistura de jogo de festa e desafio ao desconhecido, imagine grupos elegantes, vestidos longos,
Casacas bem cortadas, velas acesas, música ao fundo. De repente, alguém propõe: vamos tentar fazer a mesa girar? Mãos são colocadas sobre o tampo de madeira desde você encostam. Ninguém puxa, ninguém empurra menos. Pelo menos em teoria. E a mesa começa a tremer, arrastar, bater no chão. Alguns riem, outros se benzem discretamente. Outros tentam explicar com palavras complicadas. Eletricidade, magnetismo, fluido nervoso. No começo, Hippolyte vê tudo isso como um professor cético veria hoje um vídeo viral de milagres no celular. Ele escuta relatos, lê reportagens, vê caricaturas em jornais ridicularizando o fenômeno. Até que um dia um amigo insiste. Você, que gosta tanto de verificar as coisas, devia ir ver com seus próprios olhos. Se for charlatanismo, você mesmo desmascara. Se não for, pelo menos terá material para estudar. E é assim, mais por curiosidade metódica do que por fé, que ele aceita participar de uma sessão. A primeira cena é quase banal. Um apartamento parisiense. Um grupo de pessoas em volta de uma mesa relativamente simples. Não aquelas de banquete, mas uma peça de madeira que qualquer marceneiro poderia ter feito. Nada ali lembra um templo. Não há incenso, nem latim, nem paramentos. As senhoras da sociedade, jovens curiosos, alguns trabalhadores mais humildes, mistura típica de uma cidade grande em efervescência. Hippolyte observa mãos, braços, pés, examina se alguém está empurrando o móvel. A mesa balança, é o Franz attesta. Pede para mudar a posição das pessoas, para verificar se alguém está fazendo força. A mesa continua se movendo. Num segundo momento, o grupo vai além do espetáculo físico. Alguém sugere que as pancadas sejam usadas como código. Uma batida para sim, duas para não e assim por diante. Logo, um dos participantes passa a fazer perguntas simples. Há alguém aqui. Toques. Você é um espírito. Toques. Quer dizer alguma coisa? Maze Tokes. Isso, para muita gente, bastava para transformar a sala num mundo encantado. Para Hippolyte, era só o começo do problema. Se havia ali apenas uma força desconhecida da física, era preciso estudá-la. Se havia consciência por trás das respostas, era preciso verificar se não havia autoenganos, truques, sugestão. Ele não volta para casa convertido, volta intrigado. Em vez de sair por aí repetindo que as mesas falam, ele faz o que sabe fazer. Pega cadernos, cria colunas, organiza perguntas, decide frequentar outras reuniões com grupos diferentes, médiums diferentes, para testar se as respostas se repetem, se mudam, se contradizem. Durante meses e depois há anos, ele não se apresenta como líder espiritual, nem como profeta. Ele é o homem sentado um pouco mais atrás, observando, anotando, pedindo calma quando alguém tenta transformar a sessão em espetáculo. Há relatos de que ele chegava a interromper comunicações que descambavam para elogios vazios ou ameaças esquisitas, classificando aquilo como espíritos levianos ou reflexo do próprio subconsciente do médium. Essa postura crítica incomoda alguns, mas atrai outros que estavam cansados de sessões em que tudo valia e nada era filtrado. É nesse período que começa a surgir uma diferença essencial entre o que hoje chamaríamos de espiritualismo de salão e aquilo que mais tarde viraria espiritismo codificado. Enquanto muita gente se contentava com mensagens superficiais, previsões de casamento, conselhos genéricos, Hippolyte começa a fazer perguntas de outro tipo. Do onde vemos? Para onde vamos? Por que sofremos? O que é a justiça de Deus num mundo em que crianças morrem e pessoas boas passam fome? E talvez mais importante, como conciliar qualquer resposta espiritual com o que já se sabia de ciência, filosofia, moral, ou uma todo dele, que às vezes parece burocrático, é justamente o que dá forma a algo mais sólido. Perguntas semelhantes são feitas a médiums que não se conhecem, em lugares diferentes. Quando a resposta é muito fantasiosa ou contraditória, ele põe de lado. Quando várias respostas convergem, são registradas e trabalhadas. Não se trata de ciência de laboratório nos moldes atuais, claro, mas, dentro das condições da época, é uma tentativa de evitar que a curiosidade com os espíritos descambe para fanatismo ou pura credulidade. Em meio a esse processo lento, acontece algo que ele mesmo não planejava. As respostas começam a formar um corpo coerente de ideias. Não são mais frases soltas, são explicações que se encaixam sobre matéria, causa e efeito, reencarnação, justiça divina,
vida em outros mundos, sentido da dor. Aos poucos, aquele professor de gramática se vê diante de um material que pede uma forma, não apenas cadernos pessoais, mas um livro. É aqui que entra um detalhe quase literário. Hippolyte, o educador, sente que aquele trabalho que está nascendo não é só de um autor humano. Então escolhe assinar com um nome diferente, que, segundo relatos, teria vindo de lembranças de uma existência anterior entre os druidas. Allan Kardec, se você acreditar nessa possibilidade ou não, pouco importa para o efeito simbólico. Ao adotar um pseudônimo, ele marca uma virada. O professor Rivail continua existindo, mas o codificador Allan Kardec começa a aparecer. Quando o Livro dos Espíritos finalmente é organizado, ele não é escrito como um romance nem como tratado de teologia tradicional. É uma sequência de perguntas e respostas, ocupando quase tudo o que aquela geração discutia de mais espinhoso: Deus, destino, alma, bem, mal, dor, desigualdade, futuro da humanidade. Nada ali é colocado como verdade absoluta, no sentido do aceite sem pensar. O próprio texto fala em evolução das ideias, em revisão futura, em progresso do conhecimento. Isso, para uns, é sinal de honestidade intelectual. Para outros, pura arrogância. Como alguém se atreve a dizer que está publicando um novo conjunto de ensinamentos vindos de espíritos? A recepção em Paris é um misto de curiosidade, entusiasmo e escárnio. Em livrarias, alguns folheiam o livro fazendo cara de dúvida. Outros o compram como quem leva para casa uma dinamite. Jornais publicam resenhas irônicas, religiosos o acusam de heresia. Alguns cientistas nem se dão ao trabalho de ler. Mas em salas simples, em bairros menos nobres, há gente que pela primeira vez se sente incluída numa conversa sobre Deus que não exige latim, nem em catecismo decorado. Kardec não se fecha numa bolha de fiéis. Ele responde cartas anotacríticas, acompanha relatos de cidades, inclusive fora da França, e percebe duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que aquilo tem uma força que ele próprio não imaginava. Segundo, que se deixar solto, sem critério, o movimento pode desandar em superstições e abusos. Por isso, cria a ideia de controle universal do ensino dos espíritos. A proposta de que nenhuma mensagem isolada, por mais impressionante que pareça, deveria virar doutrina sem ser confrontada com muitas outras, analisada à luz da razão e do bom senso. Enquanto isso, a vida material continua chamando à porta. O professor que um dia teve estabilidade financeira passa a gastar praticamente tudo com impressão de livros, aluguel de sala, para reuniões, auxílio a pessoas em dificuldade, porque não dá para entender Kardec sem ver o lado concreto do que ele pregava. Quando espíritos falam de caridade, ele não interpreta apenas como uma palavra bonita. Ele participa, incentiva e organiza iniciativas de ajuda mútua, coleta de recursos para viúvas, órfãos, enfermos. Nas cartas e relatos de época, é possível enxergar uma rede de gente simples que encontra no espiritismo não só explicações, mas também sopa, remédio, livros emprestados. Ao mesmo tempo, por trás da figura pública do codificador, há um homem lidando com cansaço, críticas e dúvidas muito humanas. Em noites silenciosas, depois de reuniões longas, ele volta para casa com a cabeça cheia de perguntas que ninguém vê. Teria ele ido longe demais? Teria sido rigoroso o suficiente com as mensagens recebidas? Teria colocado peso demais nas costas de médiuns frágeis? Teria mexido com poderes que ele mesmo mal compreendia? Nada disso aparece nas frases curtinhas que circulam em agendas e posts de internet, mas é parte inevitável da trajetória de alguém que se colocou no meio de um choque entre razão e invisível. Com o tempo, o Livro dos Espíritos deixa de ser uma obra isolada e ganha companhia. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Em cada um deles, Kardec tenta conciliar 3 fios que o acompanharam desde a juventude: a pedagogia, a curiosidade científica e o anseio religioso. Não é à toa que muita gente que lê seus textos hoje, mesmo sem concordar com tudo, sente que ali há menos dogma e mais tentativa de conversa. As passagens mais marcantes não são as que descrevem fenômenos espetaculares, mas as que pedem reforma íntima, responsabilidade, tolerância. Mas a história que ninguém te conta com detalhes é o preço que isso cobrou. De um lado, religião oficial reagindo com desconfiança
e condenação. Do outro, parte da própria comunidade científica tratando Kardec como figura ridícula, representante de atraso num tempo em que a ciência queria se livrar de qualquer cheiro de metafísica. No meio, ele recebendo cartas de mães enlutadas, de operários desempregados, de jovens desesperados com a ideia de um Deus que pune eternamente. E é justamente nessas cartas que você vê um outro lado, o Kardec conselheiro, cuidadoso, que pede calma, desencoraja fanatismo, lembra que nenhuma revelação dispensa trabalho, estudo, responsabilidade. Há ainda um aspecto pouco explorado: o quanto ele se preocupava com a liberdade de consciência. Em vários momentos, Kardec afirma que ninguém deveria abandonar sua religião por simples entusiasmo. Pede que cada um só mude de posição quando estiver realmente convencido, depois de comparar, pensar, sentir. Há cartas em que ele chega a desaconselhar rupturas bruscas dentro de famílias, lembrando que a caridade começa pelo respeito ao ritmo do outro. Isso não combina com a imagem que às vezes se faz de líderes religiosos que querem arrancar pessoas de suas comunidades de origem a qualquer custo. Enquanto as ideias se espalham, o corpo cobra seu preço. Já não é um jovem saudável. O esforço intenso, as preocupações, as viagens, o trabalho editorial acumulam-se. Em determinado momento, um mal súbito interrompe a vida física de Allan Kardec de forma abrupta, justamente quando ele ainda tinha planos de reorganizar melhor a estrutura do movimento, preparar sucessores, consolidar obras. A notícia se espalha rápido pelos grupos espíritas. O codificador morreu. Para quem acreditava na continuidade da vida, isso não era o fim, mas no plano concreto significava luto, incerteza, medo de dispersão. O enterro no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, não é acompanhado por multidões de chefes de Estado ou hierarcas religiosos, mas por uma mistura de gente simples e figuras mais cultas que viram nele alguém que tentou, a seu modo, aproximar o céu da terra sem pedir que ninguém apagasse o próprio cérebro. Anos depois, sua tumba se tornaria ponto de visita constante, com flores, bilhetes, pedidos, agradecimentos. Ali está resumida uma frase que muita gente repete sem saber de onde vem: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Mais do que slogan, é o resumo de uma tentativa de leitura do universo. Mas a história que ninguém te contou por completo começa justamente quando o corpo se cala. Livros atravessam fronteiras. Em países de língua espanhola, em Portugal e, de maneira muito especial, no Brasil, aquelas páginas encontram um terreno curioso, uma população em que catolicismo, tradições africanas, crenças indígenas e influência europeia se misturam. Aqui, a proposta de um Deus justo que não condena eternamente, de vidas sucessivas, de comunicação dos mortos com os vivos, cai em ouvidos acostumados a conversar com o invisível desde muito antes da palavra espiritismo existir. O que Kardec fez em termos de método e linguagem vira, no Brasil, base para centros simples em bairros humildes, grupos de estudo, obras sociais, hospitais, trabalhos silenciosos que nunca ganham manchete. Em paralelo, outras leituras surgem. Há quem veja em Kardec um precursor de uma espiritualidade racional, que tenta dialogar com ciência sem se reduzir a fórmulas. Há quem o critique como alguém que, apesar de todo o esforço, ainda se prendeu a categorias do seu tempo. Com limitações científicas e sociais da França do século XIX, há quem o acuse de ingenuidade. Quem o acuse de dar roupagem nova a crenças antigas, quem o veja como ponto de luz, quem o veja como mais um entre tantos buscadores. Quando você volta ao ponto de partida, aquela sala modesta onde uma mesa balançava e um professor cético tomava notas, percebe que a questão não é tanto se as mesas realmente falavam, se os espíritos eram mesmo quem diziam ser, se cada comunicação era autêntica. A pergunta que fica é outra. Como um homem comum, vivendo num mundo em que ciência e religião pareciam brigadas, decidiu apostar a própria biografia na tentativa de construir uma ponte entre as duas coisas, ele poderia ter se acomodado como autor de livros escolares, ter envelhecido num conforto discreto. Em vez disso, escolheu atravessar o espaço instável entre laboratório e altar.
É por isso que, quando a gente fala de Allan Kardec misturando ciência, fé e mesas girantes, não está falando de um super-homem infalível. Está falando de um professor que levou para dentro das experiências espirituais as mesmas ferramentas que usava na sala de aula. Perguntas, comparação, paciência, revisão. Que errou, acertou, corrigiu, reescreveu. Que bateu de frente com religiosos e com cientistas, mas tentou manter, até o fim, o compromisso com uma coisa simples e difícil, a honestidade perante o que ele via, sentia e pensava. Hoje, quando alguém entra num centro espírita, se senta numa cadeira de plástico numa noite chuvosa e ouve falar de reforma íntima, de responsabilidade, de amor ao próximo, talvez nem imagine o caminho que isso percorreu desde os salões elegantes das mesas girantes até as periferias de grandes cidades. Talvez nem pense no professor de olhar cansado que, certa noite, arrumou os papéis sobre a mesa, apagou a chama de uma lamparina e se perguntou se o que deixava para trás sobreviveria mais uma geração. Seja qual for a leitura que você faça dele, Allan Kardec permanece como uma figura incômoda para qualquer visão de mundo que queira respostas prontas. Para quem acha que tudo se explica apenas pela matéria, ele lembra que há fenômenos difíceis de encaixar num quadro puramente materialista. Para quem acha que basta ter fé e desligar o raciocínio, ele lembra que acreditar sem pensar é um convite ao abuso. Entre esses extremos, ele continua ali, no meio, propondo que se investigue o invisível com o máximo de rigor possível, sem esquecer o que há de mais concreto, a forma como tratamos quem está ao nosso lado. E talvez seja justamente isso que ninguém te contou com calma sobre o codificador, por trás das palavras difíceis, dos debates sobre fluidos, reencarnação e perispírito. Havia um homem que se preocupava profundamente com duas coisas muito simples, menos aliviar o sofrimento imediato de quem batia à sua porta e oferecer uma visão de mundo em que esse sofrimento não fosse um castigo sem sentido, mas parte de um caminho de aprendizado. O resto, concordando ou não, é detalhe em volta desse eixo. Quando a gente olha para a trajetória de Allan Kardec de longe, parece uma linha reta. Professor, mesas girantes, livros, codificação, morte, legado. Mas se você aproximar a lente, vai ver que essa linha, na verdade, é cheia de curvas, zonas cinzentas, hesitações e consequências que ele mesmo não imaginava. A vida dele termina em Paris, numa época em que ainda se andava de carruagem. As cartas demoravam dias ou semanas para chegar, e o gás era novidade nas ruas. O que ele não viu, e talvez nem conseguisse imaginar com precisão, foi o que aconteceria com aquelas ideias décadas depois, em países que ele só conhecia de mapa. Depois da morte de Kardec, os grupos espíritas na França passam por uma fase meio delicada. De um lado, os livros estão ali, impressos, traduzidos, circulando. De outro, falta a figura daquele homem calmo que sabia dizer: isso fica, isso não fica. Essa mensagem é séria. Essa é só confusão de espírito leviano. Sem ele, surgem disputas silenciosas. Quem vai assumir a coordenação do movimento? Quem vai cuidar da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Quem vai continuar a Revista Espírita? São perguntas administrativas, mas carregadas de peso espiritual para quem via na obra de Kardec, mais que uma coleção de livros, via uma espécie de missão coletiva. Alguns discípulos tentam seguir ao pé da letra tudo o que ele deixou. Outros acham que é preciso abrir mais espaço para fenômenos, para revelações novas, para experiências mais emocionais. E em certas reuniões, as coisas voltam a ficar muito parecidas com aqueles primeiros salões de mesas girantes. Gente mais preocupada com detalhes de vida passada, previsões de romance, curiosidades pessoais, do que com as questões éticas e filosóficas que Kardec sempre priorizou. É como se, sem o professor organizando o quadro, a turma começasse a se distrair com qualquer coisa que brilhasse demais. Enquanto isso, quase fora de cena, os livros atravessam fronteiras. Em portos de Lisboa, de Barcelona, de Rio de Janeiro, caixas com obras em francês são desembarcadas, às vezes misturadas com vinho, tecidos, móveis, sem que ninguém ali tenha noção do que aquilo vai causar. Em livrarias discretas, em fundos de armazém, em malas de imigrantes que voltam da Europa com meia dúzia de títulos escondidos entre roupas, a palavra espírita começa a circular em outros sotaques. Em Portugal, o peso da tradição católica é forte, mas também há um mundo subterrâneo de sociedades de estudo, lojas maçônicas,
círculos de livros proibidos, alguns intelectuais, curiosos por tudo o que desafia o pensamento oficial, se debruçam sobre as obras de Kardec tentando conciliar aquilo com o que já sabem de filosofia, de ciência, de misticismo antigo. Não é um processo homogêneo. Em cada país, o espiritismo assume um rosto um pouco diferente, dependendo das dores, da cultura, das perguntas daquele povo. É no Brasil, no entanto, que algo singular acontece. A princípio, os livros chegam às mãos de médicos, advogados, comerciantes, professores que liam francês, gente de classe média e alta, acostumada com salões literários, discussões de política, leituras de romances europeus. Em reuniões discretas, eles começam a se encontrar para estudar o livro dos espíritos, para testar comunicações mediúnicas, para ver se aquilo que Kardec descreveu em Paris também se repetia em casas de sobrado no Rio, em fazendas de café, em cidades do interior. Só que o Brasil não era Paris com palmeiras. Era um país marcado por escravidão, mistura de culturas africanas, indígenas e europeias, catolicismo popular, devoção a santos, benzedeiras, rezadeiras, curandeiros. Quando as ideias kardecistas caem nesse caldeirão, elas não ficam idênticas ao que eram na França. Em muitos lugares, o que se vê é um encontro, o método mais racional de Kardec convivendo com uma sensibilidade espiritual que já existia ali há séculos. Pensa numa sala simples de uma casa de bairro, chão de tábuas gastas, lamparina pendurada num prego, umas 10 cadeiras de madeira. Não tem luxo, não tem veludo, não tem piano no canto. Uma senhora que mal passou pela escola lê em voz alta, devagar, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Para entender cada frase, o grupo para, explica, comenta em linguagem simples. Uma mãe que perdeu um filho pequeno chora em silêncio, escutando alguém dizer que aquela criança não foi para o limbo, nem está condenada para sempre, mas continua viva em outro plano, e um dia eles vão se ver de novo. Não é aula de filosofia. E essas reuniões começam tímidas, quase escondidas, com medo de repressão da igreja e de deboches. Aos poucos, vão crescendo. Um traz o vizinho, outro traz a cunhada, outro traz aquele amigo que bebe demais e está procurando uma forma de se segurar na vida. Em vez de salões aristocráticos, são casas com telhado de zinco, varandas estreitas, quintais com galinhas. Em vez de francês elegante, português com sotaque de interior, com gírias, com histórias de roça e de fábrica. E, no entanto, o núcleo da proposta permanece. Estudar, pensar, tentar entender o sentido da dor, buscar a coerência moral. É nesse país também que o espiritismo se aproxima de forma decisiva da ideia de serviço. Não só discursos e livros, mas sopas, enxovais, visitas a hospitais, atendimento gratuito para quem não pode pagar médico. Claro, há distorções, exageros, disputas de ego em toda parte, porque os seres humanos são os mesmos em qualquer latitude. Mas você começa a ver algo curioso. Salas pobres com prateleiras improvisadas, cheias de livros de Kardec ao lado de panelões de sopa fumegante, listas de famílias a serem visitadas, fichas de doentes crônicos, aquelas frases sobre caridade que em Paris circulavam em revistas e reuniões moderadas, aqui ganham cheiro de alho, de remédio barato, de roupa doada. Ao mesmo tempo, não dá para romantizar tudo como se fosse um caminho de flores. A relação do espiritismo kardecista com o resto da sociedade brasileira é cheia de tensões. De um lado, padres pregando sermões contra seitas perigosas que mexem com os mortos. De outro, materialistas declarados, influenciados por um positivismo duro, olhando para tudo aquilo como superstição, atraso, fuga da realidade. No meio, trabalhadores anônimos indo para o centro espírita depois do expediente, muitas vezes sem dizer no emprego por medo de risadas ou perseguição. Em alguns momentos da história, o espiritismo também é usado como arma retórica em disputa de poder, seja por quem quer persegui-lo, seja por quem quer se promover às custas dele. Jornalistas fazem matérias escandalosas, explorando casos de charlatanismo para vender mais exemplares. Palestrantes sem escrúpulos usam a linguagem espírita para puxar dinheiro, fama, aplausos. E é nesse cenário confuso que a figura de Kardec volta a ser lembrada, não como santo, mas como referência de método, voltar ao básico, à ética, ao estudo, ao senso crítico. No plano mais íntimo, você pode imaginar quantas vezes, ao longo de décadas, alguém abriu o livro dos espíritos em silêncio,
Num quarto pequeno, depois de ter enterrado um filho, perdido um casamento, fracassado num negócio, a luz fraca, os olhos correm pelas perguntas sobre dor, provas, expiações. Quem segura aquele livro não está preocupado em saber se a tradução é perfeita, se a edição é a mais recente, se há nota de rodapé nova. A pergunta é outra. Isso aqui me ajuda a não desmoronar hoje? E se ajuda, então a obra de Kardec segue viva de um jeito que ele talvez considerasse o mais importante. Enquanto isso, no campo da ciência, as coisas avançam numa direção que parecia, à primeira vista, tornar o espiritismo irrelevante. A psicologia começa a surgir como disciplina formal. Depois se desdobra em psicanálise, behaviorismo, neurociência, fenômenos de transe, mediunidade e hipnose passam a ser estudados sob outras lentes: inconsciente, dissociação, histeria, sugestão. Alguns pesquisadores retomam casos clássicos de mediunismo tentando explicar Lost Sem, apelar para espírito. Outros, ao contrário, usam o espiritismo como hipótese de trabalho, arriscando investigações que a maioria dos colegas vê com desdém. É aqui que você percebe como Kardec nasceu num ponto de transição. Ele ainda não tinha à disposição todas as ferramentas da ciência moderna, nem conhecia os desenvolvimentos da psicologia do século XX, mas já tentava fazer algo que continua difícil hoje: investigar aquilo que escapa aos instrumentos disponíveis, sem simplesmente negar e sem engolir qualquer explicação. Se ele estivesse vivo num laboratório de neurologia contemporâneo, é impossível saber se mudaria radicalmente suas conclusões, se as refinaria, se insistiria na existência de uma dimensão espiritual independente do cérebro. O que parece claro, olhando o conjunto da obra, é que ele não aceitaria respostas fáceis de nenhum lado. Uma parte da história pouco comentada é o quanto o espiritismo de linha kardecista influenciou gente que, oficialmente, nem se dizia espírita. Médicos que passaram a olhar para pacientes terminais com outra sensibilidade. Escritores que incorporaram ideias de múltiplas existências em romances sem usar a palavra espírito. Educadores que, inspirados pela ênfase moral da doutrina, criaram escolas onde a formação do caráter valia mais do que a simples decoreba de conteúdo. Em muitos casos, a influência de Kardec é transversal, atravessa fronteiras religiosas e vai parar em lugares inesperados, como reuniões de alcoólicos em recuperação, grupos de apoio a enlutados, projetos de assistência em periferias. Ao mesmo tempo, não dá para ignorar as críticas sérias que se levantam contra o conjunto de ideias que ele codificou. Alguns filósofos apontam o risco de acomodação. Se tudo é explicado como resgate do passado, há o perigo de justificar injustiças, de dizer a alguém que sofre violência ou fome que isso é prova e pronto. Muitos espíritas responsáveis, atentos ao próprio Kardec, tentam escapar dessa armadilha, lembrando que a visão de reencarnação não pode ser desculpa para a passividade, mas motivo para agir com mais urgência, porque a dor do outro também pode ser consequência da nossa indiferença coletiva. Mesmo assim, o risco está lá e é alvo constante de debate interno e externo. Outra crítica vem do campo religioso tradicional, que acusa o espiritismo de reduzir Jesus a um mestre moral, entre outros, de relativizar verdades fundamentais, de abrir espaço para um contato com mortos que, em muitas tradições, é visto como algo proibido. Kardec, quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, já antecipava um pouco disso. Ele não entra em discussões sobre dogmas trinitários, natureza de Cristo, sacramentos, puxa o foco para as questões éticas: amar o próximo, perdoar, ser humilde, cuidar dos mais frágeis. Isso agrada alguns cristãos de outras denominações que enxergam ali uma volta às raízes do Sermão da Montanha, e irrita outros que o veem nessa simplificação, uma mutilação da fé. Nesse ponto, a figura de Kardec volta a aparecer como um mediador estranho, demais para quem quer religião fechada em dogma, de menos para quem quer ciência fechada em fórmulas. Ele segue ali, nesse entrelugar, incômodo, sendo lido em bibliotecas caseiras. Mesas do centro, salas do espera, cela de presídio, quarto de hospital. Em cada um desses cenários, a pergunta que ele provoca é um pouco diferente. Para alguns, o que acontece depois da morte? Para outros, eu mereço esse sofrimento? Para outros, ainda, vale a pena tentar ser melhor, mesmo sem garantia de recompensa imediata? Se você voltar à imagem inicial,
um professor diante de uma mesa que bate, talvez perceba que a verdadeira mesas girantes que Kardec colocou em movimento não foram as de madeira, mas as mesas da conversa entre campos que não se falavam, ciência e espiritualidade, fé e dúvida, consolo e responsabilidade, e, curiosamente, a obra que ele deixou continua a ser mais exigente do que parece. Quem se aproxima dela buscando apenas fenômeno espetacular, previsão fácil, resposta pronta, acaba se frustrando ou desliza para outras formas de espiritualismo mais coloridas. Quem mergulha mais fundo percebe que, por trás das palavras sobre espíritos, há um chamado insistente e simples: estuda, pensa, sente, age. Numa noite qualquer, em algum canto do mundo, alguém pode estar abrindo um dos livros dele agora mesmo. Para essa pessoa, pouco importa a polêmica acadêmica, a disputa de interpretação, o que dizem teólogos, cientistas ou militantes. Importa a cena concreta: um quarto silencioso, um coração apertado, um parágrafo que, de repente, parece falar diretamente com a angústia dela. Às vezes, o que segura alguém à beira do desespero não é a perfeição lógica de uma doutrina, mas a sensação de que há sentido, de que a dor não é um trote cruel do universo, de que é possível recomeçar, ainda que não se entenda tudo. É nesse ponto que a história de Allan Kardec encontra, de forma mais íntima, a história de milhões de pessoas comuns. O professor que passou a vida organizando perguntas e respostas talvez não se enxergasse como símbolo de nada. Ele se via como trabalhador, como mediador provisório entre duas margens. Hoje, mais de um século depois, o que ficou não foi a imagem oficial do codificador congelado em bustos de bronze, mas a trilha que ele ajudou a abrir para que cada um, com os próprios pés e dúvidas, caminhe entre o visível e o invisível com um pouco menos de medo e um pouco mais de responsabilidade. A mesa onde tudo começou já deve ter virado outros móveis. A sala foi demolida, as ruas mudaram de nome, Paris se encheu de carros, aviões, celulares, mas, de vez em quando, em lugares bem distantes dali, você ainda pode ver uma cena parecida. Algumas pessoas sentadas em volta de uma mesa simples, um livro aberto, uma vela, um copo d'água, alguém lendo devagar, alguém perguntando, alguém anotando, e por trás disso, a mesma tentativa de sempre menos conectar ciência, fé e essas mesas invisíveis onde se apoia a nossa necessidade humana de entender por que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos depois que o corpo se cala. Quando a gente sai desse panorama mais amplo e começa a descer para as histórias individuais, um fio curioso aparece em vários cantos do mundo. Especialmente no Brasil, começaram a surgir relatos de gente dizendo ter conversado em transe com o próprio espírito de Allan Kardec. Não como personagem de romance, mas como presença que se apresentava com nome, estilo de fala e preocupações muito específicas. E aí não interessa aqui discutir se isso é objetivamente ele ou não, se é subconsciente, se é memória coletiva. O que importa é observar o tipo de coisa que essas comunicações trazem e o que elas revelam sobre o impacto da obra que ele deixou. Imagina uma noite qualquer, numa cidade média brasileira. Lá pela metade do século XX, centro espírita simples, prédio de esquina, fachada sem luxo. Do lado de dentro, um salão comprido, bancos de madeira, um quadro com a frase fora da caridade: não há salvação, pendurado torto. A luz é amarelada, a ventilação é pouca, o ruído da rua entra misturado com um barulho de ônibus e passos apressados na calçada. Na primeira fileira, uma senhora com lenço na cabeça segura um lenço amassado no colo. Ela perdeu o marido há pouco. Atrás, um rapaz jovem, inquieto, veio mais por curiosidade do que por fé. Do outro lado, um senhor de terno surrado segura um caderninho, preparado para anotar qualquer coisa que pareça importante. Na mesa simples à frente, 2 ou 3 pessoas se preparam para o trabalho mediúnico. Um deles, de olhos fechados, respira fundo. Não tem espetáculo, não tem teatro, não tem luz apagando de propósito. É tudo quase banal: respiração, silêncio, uma prece dita sem exagero, pedindo equilíbrio. Aos poucos, o ambiente vai ficando mais denso. Não no sentido místico cinematográfico, mas naquele jeito discreto em que as pessoas vão se acalmando. As cadeiras param de ranger, os cochichos cessam. O dirigente faz uma leitura rápida de um trecho de O Livro dos Médiuns, justamente sobre o perigo da mistificação, da vaidade, da fascinação. Termina lembrando:
Se aparecer hoje algum espírito famoso, a gente desconfia primeiro, analisa o conteúdo, não o nome. É quase como se, sem saber, ele estivesse preparando o grupo para o que viria na sequência. O médium, já em transe mais profundo, começa a falar baixo, com um tom diferente do habitual, uma cadência estranha, como se pesasse as palavras. Aos poucos, uma identidade se insinua no discurso. Não aparece com anúncio triunfal Naucomica Come. Eu sou Allan Kardec. Primeiro, ele fala de estudo, de responsabilidade na divulgação da doutrina, de cuidado com personalismos, com centros que se transformam em palcos. Só depois de alguns minutos, quase como uma nota de rodapé, menciona: fui, na carne, conhecido por nome que não importa mais, mas que muitos ainda pronunciam com exagero. Alguém, na plateia, entende a referência. O caderninho na mão do senhor de terno treme um pouco. Ele escreve: espírito se identifica como antigo codificador. Ali nasce para aquele grupo a sensação de estar, de alguma forma, na presença de Allan Kardec menos, ou pelo menos na presença de uma consciência que se diz comprometida com o mesmo projeto. O curioso é que nos relatos desse tipo de reunião, a tônica quase nunca é informação secreta, revelação de bastidores espirituais, fofoca de alento. Em vez disso, o que se destaca é uma espécie de puxão de orelha coletivo. Em muitas comunicações atribuídas ao espírito de Kardec, o tema recorrente é: vocês estão me colocando num lugar que eu nunca ocupei. Ele insiste, segundo esses relatos, que não deve ser tratado como santo, que não é dono da verdade, que errou, acertou, trabalhou e continua trabalhando como qualquer outro espírito prometido com crescimento. Lembra que o nome dele é só uma placa na porta de uma tarefa que é muito maior do que uma personalidade. É como se do outro lado ele continuasse repetindo aquilo que dizia em vida: não creiam em mim. Creiam na lógica, no bom senso, no conjunto das ideias. Outro ponto comum nesses relatos são as advertências sobre a forma como o espiritismo foi se adaptando às culturas onde aportou. O Kardec desencarnado que aparece nessas mensagens não é um francês preso ao século XIX com bengala e colete. Ele parece estar perfeitamente ciente de que está falando com brasileiros do século XX e XXI. Gente que mistura mediunidade com fila do SUS, com desemprego, com ônibus lotado, com perda em assalto, com luto sem corpo velado. Em algumas mensagens, ele chama a atenção para o risco de se abrasileirar demais a doutrina, não no sentido de idioma, mas de misturar conceitos kardecistas com crenças que distorcem a responsabilidade individual, jogando tudo nas costas de obsessores, maldições, macumbas. Ele lembra menos de novo, segundo o, que os médiuns narram menos que espírito, nenhum substitui o dever da pessoa de se olhar no espelho, que não adianta receber passe toda semana e continuar sendo desonesto no trabalho, agressivo em casa, indiferente na rua, que a maior desobsessão ainda é o esforço honesto de ser menos egoísta. Now Hamika, now Terror, mas a firmeza. Em alguns relatos, o tom é quase de professor cansado, aquele que já explicou a mesma coisa 1000 vezes e continua repetindo. Paciente, porque sabe que gente aprende em ritmos diferentes. Há também mensagens em que ele fala do próprio espanto com a forma como suas obras foram recebidas em alguns lugares. Ele teria comentado, em certa ocasião, que nunca imaginou que o Brasil se tornaria o grande polo de espiritismo que se tornou, nem que veria seu nome ser estampado em placas de rua, faculdades, hospitais, escolas, e que essa honra aparente é na verdade um peso. Quanto mais se repete um nome, mais ele é tentado a se transformar em ídolo. E quanto mais se idolatra, menos se entende o que foi realmente dito. Em outra série de comunicações, registradas em atas de grupos de estudo, a preocupação de Kardec se volta para o futuro do diálogo entre ciência e espiritualidade. Ele não aparece propondo fórmulas milagrosas, nem negando os avanços da neurociência da psicologia, da psiquiatria. Pelo contrário, convida os espíritas a não terem medo da ciência, a não se fecharem em redutos defensivos sempre que algum estudo parece desafiar conceitos antigos. Diz, segundo esses relatos, que uma doutrina que se pretende progressiva não pode fazer guerra à pesquisa honesta. Mesmo quando ela desmonta crenças que pareciam confortáveis, ele reforça repetidamente a frase que escreveu em vida: o espiritismo caminhará com a ciência, desde que a ciência não se feche em preconceitos.
E o espiritismo não se fecha em dogmas do ponto de vista de quem está no culto. É sempre arriscado saber onde termina o Kardec histórico e começa a projeção das expectativas dos próprios grupos. Mas mesmo assim, há algo de coerente no fato de que o espírito que se apresenta como ele insista em não ser tratado como oráculo infalível. Em muitas reuniões documentadas, o foco das mensagens não está na vida particular dos presentes, mas em orientar casas espíritas, como lidar com disputa interna, com vaidade de médium, com politicagem que tenta entrar pela porta dos fundos, há conselhos objetivos, do tipo evitem transformar tribuna em palanque, não façam do centro um clube social exclusivo, não se envaideçam com números de atendimento. E há avisos mais sutis, como aquele que aparece em atas de um grupo antigo: o maior inimigo da doutrina não é o ataque de fora, mas a infidelidade íntima de quem a usa para se exaltar, não para servir. Em alguns momentos, os relatos ganham contornos mais pessoais. O espírito que se apresenta como Kardec fala de suas impressões ao rever a própria vida sob outra perspectiva. Conta que se surpreendeu percebendo situações que, encarnado, considerou irrelevantes, mas que tinham peso grande no campo moral. Um orgulho silencioso aqui, uma impaciência ali, uma dureza de julgamento acolá. Ele teria confessado, em certa comunicação, que demorou a perceber o quanto ainda carregava, mesmo depois da morte, resquícios de rigidez mental, uma tendência a confiar mais no raciocínio do que na empatia, não no sentido de se condenar, mas de reconhecer que crescimento real não termina com o último sopro no corpo. Há também relatos de aparições dele em situações de bastidores, não como comunicante principal numa reunião, mas como presença discreta em trabalhos de base. Médiuns descrevem Vielo em visita a hospitais espirituais, apoiando equipes que se ocupam de espíritos endurecidos, de suicidas arrependidos de pessoas que desencarnaram em estados de profunda confusão mental. Nessas descrições, Kardec não está em escritório revisando livros, está de mangas arregaçadas, ao lado de médicos espirituais, trabalhadores anônimos, ajudando a reorganizar consciências desorientadas. Uma imagem que aparece com frequência em narrativas de clarividentes é a dele andando por corredores de um instituto no plano espiritual, onde se estudam as relações entre mente e cérebro, mediunidade e transtornos psíquicos, terapias e responsabilidade moral, não como chefe supremo, mas como coordenador de projetos específicos, sempre preocupado com a parte metodológica, com padrões de observação, com a formação de equipes que consigam transitar entre dados objetivos e percepções sutis. É uma forma simbólica de dizer que, se existe mesmo esse trabalho, ele continua fazendo mais ou menos o que fazia na Terra, organizando, perguntando, comparando. Outro conjunto de relatos fala das vezes em que ele é chamado, em reunião espiritual, para conversar com espíritos que o atacam, que o culpam por terem abraçado o espiritismo e se decepcionado, ou por terem abandonado outras crenças e se perdido. Nesses diálogos descritos por médiuns lúcidos, o tom é de respeito. Em vez de se defender, o Kardec desencarnado ouve, reconhece erros de interpretação, chama a atenção para o fato de que ninguém é obrigado a acreditar em nada. Lembra que cada um é responsável pelas escolhas que faz com as ideias que recebe. Há, por exemplo, o relato de um espírito que se aproximou de um centro dizendo ter sido padre combativo no século XIX, que passara décadas escrevendo contra o espiritismo e que, ao chegar no plano espiritual, se sentiu profundamente envergonhado ao perceber que atacara algo que nem tinha se dado ao trabalho de estudar de verdade. Segundo a descrição, Kardec o teria recebido, não com ironia, mas com simplicidade. O senhor se enganou, eu também me enganei em muita coisa. O importante é que agora, livres de cargos, possamos olhar juntos para a verdade sem medo. Essas cenas, verdadeiras ou simbólicas, ajudam a entender por que tantas pessoas continuam vendo em Kardec mais uma função do que uma figura de devoção. Ele aparece nesses relatos como alguém que aceitou, ainda após a morte, manter-se vinculado ao mesmo tipo de tarefa, ligar planos, organizar ideias, servir de ponto de apoio para que outros possam trabalhar melhor. E, ao mesmo tempo, insiste em não ser a estrela de lugar nenhum. Em várias mensagens, reforça que o Cristo, para ele, continua sendo o eixo maior, não como salvador que limpa tudo automaticamente, mas como modelo ético e afetivo a ser perseguido,
mesmo quando isso contraria nossos interesses imediatos. Uma curiosidade que aparece em diferentes atas e livros mediúnicos é a preocupação dele com a linguagem. O Kardec espírito, segundo muitos, convida as casas a falarem de forma mais simples, mais próxima da vida real. Reprova aquele jeito de transformar palestra em discurso acadêmico cheio de termos difíceis, que ninguém entende, mas todo mundo aplaude por educação. Lembra que a proposta sempre foi pegar coisas profundas e trazê-las para o chão da vida, não o contrário. Em algumas mensagens, há quase um humor discreto. Se o evangelho, explicado por vocês, precisa de dicionário para ser entendido pelo povo, alguma coisa saiu do trilho do outro lado. Há relatos de que ele acompanha com alegria sincera as iniciativas de renovação, as tentativas honestas de atualizar a linguagem sem deturpar o sentido central. Projetos de evangelho com crianças, grupos de estudo em presídios, atendimento fraterno em portas de hospitais, podcasts, vídeos, livros que explicam conceitos espíritas sem jargão, em certas comunicações modernas atribuídas a ele. A referência a meios digitais aparece de maneira curiosa. Ele não se preocupa com a tecnologia em si, mas com o uso que se faz dela, menos se é para espalhar consolo, reflexão e responsabilidade, ou apenas para ganhar seguidores em torno de um nome, de um médium, de um centro. Não faltam, é claro, exageros. Em muitos lugares, qualquer mensagem mais ou menos organizada que fala de estudo e disciplina passa a ser rotulada como do próprio Kardec, como se colocar o nome dele na assinatura aumentasse a credibilidade automática do texto. Isso gera confusão, alimenta a vaidade de médium, banaliza a figura. Em resposta a isso, surgem também comunicações firmes, em que o espírito, se for mesmo ele ou alguém, usando esse nome, pede explicitamente que não o convoquem em vão, que não usem sua identidade como selo de aprovação para ideias que não foram realmente amadurecidas no crivo do bom senso. No meio desse ruído todo, algumas mensagens atravessam décadas com uma coerência impressionante. Elas voltam sempre aos mesmos pontos. A necessidade de estudar seriamente as obras básicas, de não transformar reuniões mediúnicas em espetáculo, de priorizar a caridade silenciosa em vez de grandes campanhas de autopromoção, de cuidar da saúde mental dos trabalhadores, de evitar que casas espíritas se tornem ambientes de exploração ou abuso. Nelas, o espírito de Kardec não oferece soluções mágicas, mas perguntas incômodas. Por que vocês fazem o que fazem? Qual é a intenção real que move suas atividades? Quem é que vocês querem agradar? Se você olhar para essa trilha de relatos com um mínimo de distanciamento, vai ver que, independentemente de acreditar ou não na presença real de Kardec nessas sessões, há um padrão interessante. A figura dele é usada menos, ou se usa menos mais, para corrigir rumo do que para acrescentar novidades. Pump não vem com datas do fim do mundo, não vem com descrições cinematográficas do além, não vem com códigos secretos para ganhar dinheiro ou curar todas as doenças. Vem com recados que, no fundo, ele já tinha deixado em vida, só que agora adaptados à bagunça nova de cada época. Talvez essa seja a parte mais humana e, ao mesmo tempo, mais discreta da história, enquanto muitos se distraem procurando provas espetaculares de que o espírito de Kardec apareceu em tal lugar. A verdadeira presença dele continua se manifestando toda vez que alguém, diante de um fenômeno estranho, resolve, antes de se empolgar, fazer 3 coisas simples: observar com calma, comparar com o que já se sabe e perguntar isso melhor a alguém de verdade. Toda vez que um dirigente de centro decide não humilhar um médium desequilibrado, mas também não passar a mão na cabeça fingindo que está tudo bem, e escolhe orientar com firmeza e afeto, há ali, de algum jeito, um eco daquele professor de Lyon. No fim das contas, os relatos como o espírito de Alan talvez digam tanto sobre ele quanto sobre nós. A gente projeta em figuras do passado aquilo que sente falta no presente. Método, equilíbrio, coragem de dizer não sei, capacidade de unir razão e fé, sem precisar amputar metade de si. Kardec, como espírito ou memória viva, continua sendo chamado para ocupar essa função. E, se os relatos tiverem algum fundo de verdade, ele responde do mesmo jeito que respondia em vida, sem prometer segurança absoluta, sem se colocar acima de exame, convidando cada um a assumir, sem transferir para espíritos, o peso e a beleza de pensar, sentir e agir com responsabilidade.
Talvez seja por isso que, tantos anos depois da morte física, ele ainda acaba voltando a tantas mesas, agora não só girantes, mas mesas de estudo, de café, de cozinha, menos onde alguém abre um livro, conta um relato mediúnico e, entre dúvidas e esperanças, tenta continuar essa conversa interminável entre o visível e o invisível, entre o que a gente consegue provar e o que a gente apenas pressente. E em cada uma dessas mesas, se existe mesmo um Allan Kardec do lado de lá, é bem possível que ele esteja menos interessado em ser reconhecido e bem mais atento a uma única pergunta. Isso que vocês estão fazendo aí está ajudando alguém a ser um pouco mais justo, um pouco mais humano, um pouco mais livre do medo? Se a resposta for sim, ele provavelmente sorri, ajeita os óculos invisíveis e segue em frente para a próxima reunião. Se a gente voltar um pouco no tempo, antes desse Kardec espírito que visita hospitais e salas de estudo, a gente encontra o professor vivo, em carne e osso, sentado diante de uma coisa que hoje parece quase ridícula, uma mesa comum, de madeira, cercada por pessoas que colocam as mãos em cima dela esperando que algo aconteça. É curioso pensar que tanta discussão séria sobre imortalidade, moral, futuro da humanidade começou ali, em salões burgueses onde o assunto da moda eram mesas que giravam, respondiam perguntas bate-ou-no-show. Para entender os relatos espirituais de Allan depois da morte, é preciso olhar com cuidado para o Allan que estava em vida diante dessas mesas, porque ele mesmo, em vários depoimentos dados mais tarde através de médiuns, lembra que essa foi a grande escola dele. Não foram os livros de filosofia, não foram as aulas de gramática, foi aquela experiência desconcertante de ver um objeto inerte se comportar como se tivesse vontade. E a pergunta que volta sempre nos relatos que ele dá do outro lado é: o que eu senti na primeira vez que vi isso? Imagina um salão francês, piso de madeira encerado, cortinas péssadas, um lustre com velas tremeluzindo, cadeiras alinhadas em volta de uma mesa redonda. Não é cenário de filme de terror. É sala de gente respeitável, professora de piano, advogado, senhoras elegantes, entediadas com os mesmos bailes e conversas de sempre. Ali, de repente, começa um jogo, colocam as mãos sobre a mesa e esperam. No começo, as pessoas encaram aquilo como passatempo, quase como quem tira cartas de baralho. Risos, apostas, comentários irônicos. Até que, em determinado momento, a mesa se move de um jeito que ninguém ali esperava. Não é um deslizamento acidental, não é um empurrão mal dado. Ela parece responder a um tipo de comando, como se obedecesse a um ritmo, a uma pergunta, nos relatos espirituais que surgem mais tarde quando ele já está do lado de lá. Kardec diz que naquele tempo a sensação era uma mistura de curiosidade científica e incômodo íntimo. Científica, porque o professor dentro dele queria descobrir se era magnetismo, truque, histeria coletiva. Incômodo, porque, se não fosse truque, alguma coisa realmente nova estava se intrometendo na fronteira, segura entre o mundo visível e o invisível. Ele conta, em comunicações, que passava noites inteiras revendo mentalmente cada detalhe. Quem estava sentado, onde a mão de cada um apoiava, como a mesa inclinava, se havia ventos, ruídos, se alguém poderia estar usando os pés. Quando aceita participar mais diretamente dessas experiências, ele leva com ele um pacto silencioso, não se deixar levar pela excitação. Enquanto os outros se empolgam com o espetáculo, ele observa. Enquanto alguns querem saber com quem vão casar ou se vão receber herança. Ele está mais interessado em ver se as respostas mantêm alguma lógica quando mudam os participantes, o dia, o lugar. Esse comportamento volta a ser comentado por espíritos que se apresentam como amigos de Kardec em reuniões mediúnicas posteriores. Eles dizem que do lado do que viam o professor sentado, às vezes cansado, às vezes desconfiado, fazendo perguntas sob o olhar risonho de espíritos menos sérios que rondavam aquele tipo de fenômeno. Porque esse é um ponto que Allan, em espírito, reforça em muitas mensagens. As mesas girantes por si só nunca foram coisa elevada. Não eram altar sagrado, não eram templo, eram, muitas vezes, brinquedo espiritual para entidades levianas, zombeteiras, que adoravam ver gente impressionada. Ele chega a dizer, em alguns relatos, que se não tivesse havido um olhar sério no meio daquela confusão, o fenômeno das mesas teria desaparecido como moda passageira, como tantos outros. Teria virado nota de rodapé na história dos curiosos, nada mais. A diferença, segundo ele, foi justamente o momento em que alguém
decidiu perguntar: quem tá aí? O que você quer? E por que está se manifestando assim? E mais do que isso, o momento em que alguém resolveu anotar as respostas, comparar, classificar, rejeitar o que fosse incoerente, em comunicações mais recentes, atribui Days a Kardec. Ele diz que essa foi a passagem da mesa como brinquedo para a mesa como instrumento de estudo, e que para isso acontecer, foi necessário contrariar tanto a vaidade dos encarnados quanto a dos espíritos. Ele descreve cenas de bastidores que nunca apareceram em livro. Espíritos zombeteiros se irritando quando percebiam que aquele francês sério parava de fazer perguntas fúteis e começava a exigir lógica. Não era mais engraçado, teria comentado um deles em reunião espiritual, muitos anos depois. Antes, eles perguntavam se iam casar, se tinham amante, se iam ganhar dinheiro. Depois começaram a querer saber de moral do vida futura, de Deus. Ficou chato. Esse tipo de relato mostra bem o que estava em jogo. Não era só a curiosidade dos encarnados, era o uso que se faria da ponte recém-aberta. Nas mesas girantes de então, do lado visível, as pessoas se acomodavam, respiravam fundo e esperavam o movimento. Do lado invisível, de acordo com esses depoimentos, grupos de espíritos também se reuniam, avaliando se valia a pena investir energia ali. Kardec narra, em Comunicações, a existência de verdadeiras equipes de trabalho que começaram a se aproximar desses salões, quando perceberam que, no meio da brincadeira, havia alguém disposto a tratar aquilo como laboratório. Eles se apresentavam sob nomes diversos, alguns assumiam identidades simbólicas para serem mais bem recebidos, outros permaneciam discretos, mas o foco era usar aquele fenômeno físico barulhento para chegar em algo mais alto. Ele conta que certa vez, numa dessas reuniões, enquanto as pessoas se emocionavam com batidas que respondiam sim ou não, um espírito mais sério se aproximou e quase puxou a mesa para o canto, por assim dizer, tentando organizar algo diferente. Não queria mais soletrar palavras letra por letra, queria ditar ideias inteiras. Mas para isso precisava de outra ferramenta. Precisava de médiuns que não apenas empurrassem ou tocassem a mesa, mas que se deixassem impressionar pela inspiração, pela intuição, pela escrita. Nasce aí, nas entrelinhas dessa transição, o que ele, em espírito, chama de momento de virada, da mesa física para a mesa de papel, tinta e lápis. Os relatos posteriores de Alan, falando através de médiuns, insistem muito nisso. Sem a mesa girante, talvez o interesse não tivesse surgido. Mas se o fenômeno tivesse parado na mesa girante, nada realmente transformador teria sido construído. Ele compara, em Mensagens Espirituais, aquele período, as primeiras experiências com eletricidade, faíscas num salão escuro, espectadores maravilhados, mas sem entender que ali podia estar a base de uma mudança radical na forma de iluminar o mundo. As mesas, segundo ele, foram faíscas. O espiritismo, tal como codificado, seria a tentativa de canalizar essa energia para acender alguma luz consistente. É nesse ponto que ele começa, nessas comunicações do além, a descrever com detalhes a mecânica espiritual por trás da mesa que gira, não como tratado técnico, mas como relato de quem viu agora do fora o que acontecia de dentro. Explica que não era a madeira que tinha vontade própria, nenhum espírito dentro da mesa. Havia, na verdade, uma combinação delicada de forças, o fluido vital dos presentes, a sensibilidade mediúnica de um ou mais participantes, a atuação de espíritos inteligentes usando essas energias como alavanca. A mesa, nesse cenário, era como agulha de bússola. Não cria o campo magnético, apenas mostra a direção. Ele conta que muitas vezes, quando as pessoas chegavam cansadas, irritadas, com a cabeça cheia de problemas, o campo magnético do grupo ficava pesado, confuso. Nesses dias, por mais que insistissem, a mesa mal se movia ou fazia movimentos erráticos sem mensagem útil. Já em outras ocasiões, quando havia maior harmonia, sincera curiosidade, respeito, o ambiente se tornava tão propício que até espíritos mais elevados conseguiam, por alguns instantes, atravessar o ruído da brincadeira e deixar uma frase, um ensinamento, um conselho. O problema, ele diz, é que quase ninguém anotava esses momentos. O que ficava na memória eram as cenas cômicas, não as pérolas. Talvez por isso o espírito de Kardec, nas reuniões modernas, repita tanto a importância do registro. Ele lembra que só conseguiu organizar a doutrina
porque anotou exaustivamente as respostas. Comparou reuniões diferentes, rejeitou o que não fosse coerente. Em várias mensagens, ele encoraja os grupos atuais a fazer o mesmo. Não se encantarem com a mesa que mexe, com o copo que desliza, com o recado emocionado, mas se preocuparem em ver se o conteúdo se mantém quando muda o local, o médium, o horário, o público. A mesa é só o ponto de partida. Quando ele fala em espírito sobre as mesas girantes de hoje, seja na Europa, no Brasil ou em qualquer lugar onde alguém ainda tenta esse tipo de experiência, menos o tom é parecido. Ele não demoniza, não diz não façam, como se fosse algo diabólico por essência. O que ele insiste é, se for para brincar, assumam que é brincadeira e não tirem conclusões graves dali. Se for para estudar, limpem o ambiente, limpem a intenção estudantes, estudem depois, não façam disso um show. Em alguns relatos, ele vai além e sugere que, com o conhecimento que se tem hoje sobre psicologia, hipnose, sugestão, seria possível separar com muito mais clareza o que vem da mente dos participantes e o que pode ter origem espiritual. Mas isso exige humildade dos dois lados, dos encarnados e dos desencarnados. Há um episódio curioso contado em Comunicações que tratam de uma espécie de mesa que girou ao contrário, já no plano espiritual. Numa dessas reuniões, de acordo com a narrativa trazida por médiuns confiáveis, um grupo de espíritos menos esclarecidos tentava impressionar recém-chegados, lembrando as sessões antigas. Faziam objetos levitar num salão do plano espiritual. Batidas na parede, vozes no escuro, tudo isso diante de espíritos ainda muito presos às sensações materiais. Kardec, acompanhado de outros orientadores, teria se aproximado e perguntado: é isso que vocês consideram progresso? O silêncio que se seguiu teria sido mais eloquente do que qualquer sermão. Nesse relato, ele não proíbe o fenômeno, mas o recoloca no lugar. Diz que, se for para usar energia em manifestações, que sejam manifestações que provoquem reflexão, compaixão, transformação, não apenas espanto. Faz uma analogia simples. É como usar todo o poder de uma tipografia para imprimir só bilhetes de piada. A mesa que gira, o copo que anda, o banco que se move, tudo isso. Para ele, é tipografia. O que conta é o texto que sai dali. E ainda assim, um texto que precisa ser lido com espírito crítico. Em muitas comunicações, quando o grupo pede a Kardec que conte mais sobre as mesas girantes, ele desvia o foco para outra mesa, a mesa de estudo. Ele fala com carinho das pequenas salas, onde meia dúzia de pessoas se reúne para ler, discutir, fazer perguntas difíceis, sem fenômeno nenhum acontecendo, a não ser o esforço de pensar junto. Ele diz, segundo esses relatos, que ali, naquela mesa aparentemente parada, às vezes há muito mais movimento espiritual do que numa sala cheia de efeitos, porque é ali que ideias mudam, decisões são tomadas, gente se encara com honestidade. A mesa girante, nesse sentido, ver a metáfora o que precisa girar, é a forma como a pessoa enxerga a própria vida. Ao mesmo tempo, ele reconhece que o ser humano tem necessidade de ver, tocar, sentir algo mais concreto. Por isso, não despreza totalmente o fenômeno. Em algumas mensagens, ele comenta com uma ternura discreta o caso de pessoas materialistas convictas que mudaram toda uma visão de mundo depois de ver uma mesa pesada levantar 2 pés do chão sem explicação plausível. Ele sabe que, sem aquele choque inicial, talvez essas pessoas nunca tivessem se aberto para considerar a hipótese de uma realidade espiritual. E, nesse sentido, ele admite que as mesas girantes tiverem papel pedagógico importante, mesmo quando o conteúdo das mensagens ditas era rasteiro. O que ele deixa claro, na maioria dos relatos, é que o grande engano é confundir a porta com a casa. A mesa girante é porta. O espiritismo, como caminho de reforma íntima, é casa. Ficar a vida inteira girando em volta da mesa, pedindo recados, sem nunca se sentar para estudar, trabalhar, ajudar, é como ficar na soleira da porta contando para os outros como a maçaneta é bonita, sem nunca entrar. Em termos espirituais, isso significa perder tempo. E tempo, para ele, é um recurso tão sagrado quanto qualquer fenômeno extraordinário. Numa comunicação forte, registrada em ata de um centro antigo, o espírito de Kardec teria dito que se entristece ao ver grupos que começaram estudando seriamente o Livro dos Médiuns
e que, com o passar dos anos, se reduziram a sessões semanais de perguntas fúteis para desencarnados, buscando revelações sobre política, loteria, crises do mundo, curiosidades vazias. Ele lembra que, mesmo na época das mesas girantes, fazia questão de cortar pela raiz questões que fugiam do objetivo moral. Se o espírito queria se exibir, ele agradecia e mudava de assunto. No fim das contas, quando a gente junta todos esses relatos dele, vivo diante das mesas girantes e depois espírito comentando o que viu e continua vendo menos, aparece um retrato muito menos mágico e muito mais adulto do fenômeno. A mesa que gira é um convite, não é o espetáculo final. É uma forma de o invisível dar um toque no visível. Olha, tem coisa aqui que você não está vendo, mas que existe. A partir daí, a pergunta é sempre a mesma. E Kardec insiste nisso, tanto em livros quanto em mensagens espirituais. O que você vai fazer com essa informação? Ele poderia, desencarnado, se esconder atrás do silêncio. Poderia deixar que os outros falassem por ele, interpretassem como quisessem a história das mesas girantes e da doutrina. Em vez disso, se manifesta vezes e vezes, em pontos diferentes do planeta, para reforçar basicamente as mesmas três coisas. Não me transformem em santo. Não transformem o fenômeno em religião e não abandonem o esforço de pensar. Se você, lá no canto da sua cidade, sentado numa mesa qualquer, que não gira, não bate, não faz barulho nenhum menos, pegar um livro, uma folha, uma pergunta honesta e colocar ali em cima, na frente de outros que também querem compreender, é bem possível que, de algum jeito silencioso, Ayan se aproxime. Não para mover a mesa, mas para tentar mover, junto com outros, o eixo da conversa na direção daquilo que sempre importou mais para ele. Entender quem nós somos, de onde vemos, para onde vamos e o que fazemos uns com os outros enquanto estamos aqui.